Olá, eu vim falar hoje sobre as vantagens da ultrassonografia transvaginal. Quais diagnósticos podem ser feitos pela ultrassonografia transvaginal? Isso é uma pergunta que eventualmente me fazem e faz muito sentido. Só lembrando que o exame da pelve feminina para avaliar útero e ovários pode ser feito por via abdominal, aquela que precisa encher a bexiga e a gente passa o aparelho por cima da barriga, e pode ser feito por via vaginal. A gente dá preferência, sempre que possível, fazer a via vaginal, porque dá mais resolução, dá mais qualidade de imagem, a gente consegue perceber mais detalhes, tanto do útero quanto do ovário. E o que a gente faz de diagnóstico? O que pode ser feito de diagnóstico por via vaginal? Então vamos falar algumas coisas mais comuns. O que a gente vê primeiro com muita frequência são alterações da parede do útero, um tumor benigno muito comum que a gente chama de mioma. Então esses nódulos, que são esses tumores da parede do útero, que o útero ele tem camadas e a camada mais interna chama endométrio, que é aquela que reveste por dentro a cavidade do útero, e a parede do útero, que é o miométrio, que é um músculo. Então a gente tem nessa parede a possibilidade de aparecer miomas, que são tumores benignos, ok? E os miomas eles aparecem como nódulos. E via vaginal fica muito fácil, entre aspas, a gente tomando alguns cuidados, a gente consegue perceber os miomas com certa facilidade. E eles podem variar de tamanho, obviamente, podem ser muito grandes, podem ser bem pequenos, e dependendo da localização, eles podem ou não dar sintomas. Nem sempre os miomas eles precisam ser tirados, operados, aí vai depender muito dos sintomas que a mulher está sentindo e da conduta do próprio médico especialista, no caso do ginecologista, ok? Então, esse é um dos primeiros diagnósticos mais corriqueiros, tá? A outra alteração da parede do útero, que também tem uma certa recorrência, chama-se adenomiose. É uma alteração do endométrio que invade a parede do útero, aquela camada mais interna, e aí ele pode comprometer a parede, o músculo do útero. E esse diagnóstico ele é um pouquinho mais delicado, ele não é tão simples de ser feito, porque às vezes é só uns detalhes que a gente percebe de alteração do padrão da parede do útero, da parte da musculatura do útero. Então esse é um outro diagnóstico. Existem diagnósticos da camada interna do útero, do endométrio, e eles variam de simplesmente alterações como a adenomiose, que a gente começa por ali, uma irregularidade, até alterações de pólipos, que comprometem a cavidade do útero, que nem sempre é tão simples de ser percebido também, mas aquilo que é a vantagem da ultrassonografia vaginal. A gente consegue perceber algumas sutilezas que por cima da barriga não é possível. Então a gente consegue ver isso também. Neoplasias, tumores, da camada interna do útero, variações da espessura, a gente não espera, por exemplo, que uma mulher em menopausa, depois de ter parado de menstruar, espesse essa camada interna. Isso, naturalmente, isso não deveria ocorrer, mas eventualmente pode aparecer e precisa ser detectado, pode ser detectado pela ultrassonografia transvaginal, e aí o ginecologista vai traçar uma conduta, investigar melhor essa variação, tá? Então, tratando-se de útero, essas alterações são as mais comuns, mais corriqueiras, tá? Existe uma alteração muito comum, que é o cisto de Nabor, que acontece mais no colo do útero ou um pouquinho mais para frente do útero, que chama istmo, uma porção chamada istmo, que é extremamente comum, eventualmente não se faz, com frequência não se faz muita coisa com relação a isso, e a gente percebe isso
com muita facilidade também pela ultrassonografia transvaginal. E as alterações de ovário. As alterações de ovário, elas são diversas e a gente percebe não só variações de tamanho, mas alterações da própria fisiologia da mulher. O útero ele é composto, os ovários ele tem dentro da sua estrutura, dentro do seu parênquima, estruturas com aspecto cístico. E muito cuidado com isso que eu vou falar agora. O aspecto é de cisto. O que é cisto? É uma estrutura oca, preenchida por líquido, com parede fina. Naturalmente ele tem uma parede fina, tá? Pode ter essas variações aí. Mas o folículo, ele está ali, que se chama folículo, né? Esses pequenos cistos, entre aspas, tá? Porque a gente chama isso de folículo, mas ele tem esse aspecto de cisto e costumam ser pequenos, e quando um dos ovários está ali sob efeito hormonal e começa a desenvolver esse folículo para ovular, ou seja, para entrar no período fértil, né, esse folículo ele vai aumentando. Espera-se que ele chegue ali até 3 centímetros, ou antes disso ele rompe e libera o óvulo, e aí a mulher entra naquele período fértil. Isso tudo sob efeito hormonal. E a gente pode até acompanhar isso. Existe uma ultrassonografia transvaginal seriada, que a gente faz ali 3 exames, em determinado período que o próprio ginecologista orienta, mas é naquele período intermediário entre as menstruações, em que esse folículo vai desenvolvendo, a gente pode acompanhar para saber se a mulher tem essa ovulação dentro de um período que se espere da normalidade, tá? Então, quando esse folículo ele começa a desenvolver e fica maior, né, isso acontece em meses intercalados, direito no mês, esquerdo no outro, depois volta para o direito, costuma ser assim. Ele fica maior, como eu falei, até próximo de 3 centímetros antes de romper, e ele aparenta um aspecto cístico, e muitas vezes é descrito como cisto. Tem que ter muito cuidado com isso, porque quando a gente fala cisto, a gente pensa em algo patológico, algum problema. E o folículo, ele assume esse aspecto, e quando a gente descreve cisto, nesse caso, não é exatamente isso, né? Na verdade, é o próprio folículo seguindo o seu trajeto, a sua história natural, que é aumentar de tamanho até romper e liberar o óvulo. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. O folículo ele tem paredes muito finas, o conteúdo bem pretinho, no ultrassom ele fica bem pretinho, porque é líquido, é um líquido limpo, né? Entre aspas. Então, ele assume esse aspecto dessa forma como eu narrei. Mas existem cistos que são realmente patológicos, que são realmente problemas. O mais comum é o tal do cisto hemorrágico, quando há um sangramento para dentro do cisto, e a gente consegue detectar isso pela ultrassonografia também. Então, cistos, eles assumem diversos padrões, tá? Existem cistos em que a parede começa a ficar um pouco espessada, eventualmente irregular, eventualmente com uma parte mais sólida dessa parede invadindo a cavidade do cisto. Então, tudo isso precisa ser descrito com detalhes, porque já não é mais aquele padrão simples de um folículo. Então, a gente precisa, sim, dar atenção a como isso vai evoluir e fazer um diagnóstico, tá? Uma outra condição muito comum também nos ovários é a endometriose. A gente vê um padrão que se assemelha a um cisto, porém o conteúdo dele é mais espesso. Ele não fica mais pretinho na ultrassonografia, ele fica com um aspecto mais cinza. E dependendo do aspecto dessa condição, a gente pode sugerir que seja uma endometriose, que é uma doença bastante comum e que dá aquela irregularidade menstrual, enfim. Inclusive, existe também uma ultrassonografia que a gente faz com um preparo específico, um preparo intestinal específico, para que a gente tire o máximo dos gases do intestino,
para poder fazer um rastreio mais delicado, com mais cuidado, procurando endometriose ali ao redor do útero, dos ovários, naquela região da pelve. E é uma coisa interessante também de falar com a ultrassonografia transvaginal, que a gente fica um pouco limitado de rastrear, de escanear aquela região, por questão de espaço mesmo e questão de capacidade das ondas de som dar qualidade de imagem a regiões mais distantes do fundo da vagina, do canal vaginal. Quando começa a ficar mais distante um pouco, a gente perde a capacidade do ultrassom de dar aquela imagem com qualidade. Então a gente tem uma área limitada por essa condição técnica do exame, tá? Então quando a gente tem essa dificuldade, por exemplo, úteros grandes, né, com miomas grandes, às vezes a ultrassonografia transvaginal não chega com qualidade até o final do útero, até o fundo do útero. Então a gente precisa lançar mão de associar ao transvaginal a ultrassonografia pélvica por cima da barriga, que aí a gente consegue abordar aquela região que é de forma mais ampla, tá? E uma outra condição também, dessa vez muito legal, que a ultrassonografia transvaginal também vai ter muita vantagem, é no início da gravidez. Quando está começando a gestação, as estruturas são muito pequenininhas. A partir de 5 semanas a gente consegue perceber o saco gestacional. E às vezes não dá nem para perceber o neném ainda dentro do saquinho gestacional. E a ultrassonografia transvaginal, por dar mais qualidade de imagem, aí a gente consegue perceber esse saquinho gestacional bem no início. Então, no início da gestação, a ultrassonografia transvaginal também vai ser muito melhor, muito mais eficiente do que por cima da barriga. Tá legal? Então, de forma resumida, essas são as possibilidades de diagnóstico com a ultrassonografia transvaginal. Lógico que tem coisas aí que são menos frequentes, mas que a gente também consegue tirar vantagem da ultrassonografia transvaginal. E espero que tenha abordado aí a maior parte das curiosidades em relação a isso, mas se tiver dúvida, pode escrever aqui que a gente faz um complemento, tá? Grande abraço!